de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora. Boa noite. Quero, em primeiro lugar, agradecer o honroso convite de voltar a essa casa e rogar ao Mestre, o maior de todos nós, motivo de estarmos aqui hoje, que possa nos abençoar com sua presença, com sua paz. Quem vem ao CETJ volta, porque é muito gratificante, acolhedor, rever amigos que nos recebem com tanto carinho. E a gente fica tão mal acostumado que em casa também a gente acompanha as palestras que são proferidas aqui, às quartas, aos domingos, né? Palestras que a gente aprende muito. E eu testemunho semanalmente disso que estou falando. Hoje nós vamos falar do tema eu queria abrir aqui, mas não sou tão... Por favor. Nós vamos falar sobre anti-evangelho. Anti-evangelho é uma passagem do livro que está aí, Construção do Amor. O que nós todos estamos tentando fazer, né? Construir o amor em nós. É do livro Construção de Amor, do médium Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E antes de começar, quero fazer um agradecimento a Chica e Emmanuel, onde quer que eles se encontrem, por tudo que deixaram para nós, nos servem de alicerce, para a gente endireitar nossos caminhos. Então, que Jesus leve a Chico e a Emmanuel o nosso agradecimento. Esse aqui é o universitário mais capacitado, né? Todo mundo recorre a ele todo domingo, quarta. Um dia a gente aprende com você. Bom, então, Ante o Evangelho é uma página de Emmanuel, na psicografia do querido Chico Xavier, que continua trabalhando, um trabalhador como o Chico não vai parar nunca, trabalhando cada vez mais, né? E antes de entrarmos diretamente no tema, eu vou ler uma outra página, também da psicografia de Chico, que se intitula Caridade Desconhecida. E eu fiquei pensando, meu Deus, eu pensava que conhecia todas as caridades, ainda tem essa, né? A desconhecida. Eu vou ler para ver. E constatei que é realmente desconhecida, pelo menos por mim. É ditada pelo espírito Neio Lúcio. E Emmanuel começa dizendo assim para a gente. Aliás, Neio Lúcio. A conversação em casa de Pedro versava nessa noite sobre a prática do bem, com a viva colaboração verbal de todos. Você imagina Jesus na casa de Pedro, tantos relatos lindos no Evangelho. Aquela noite também estava ele lá, conversando com os discípulos e com quem mais lá estivesse, acerca do bem. Jesus ouvia o relato de cada um, suas preocupações. E Neio Lúcio segue dizendo. Então, a colaboração verbal de todos sobre a prática do bem. Como expressar a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Eis o grande problema a resolver naquela reunião ali. Só setinha para baixo. Obrigado, Valde. Um dia a gente aprende. Então, o problema era saber como fazer caridade, beneficência, sem dinheiro. Eu acho que eu estava presente, porque até hoje eu ainda estou com esse problema. Com essas interrogativas, grandes nomes da fortuna material eram invocados.
e a maioria inclinava-se a admitir que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a piedade ativa, quando o mestre interferiu, opinando bondoso. Ora, todo mundo falava, eu quero fazer, mas não tenho. Quem pode fazer é seu fulano, seu beltrano? Como hoje ainda a gente pensa, só os ricos têm capacidade de fazer, né? Como eu, um pobre assalariado, vou fazer caridade? Então Jesus interferiu bondoso e disse: um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu. Vejam bem, exortado por determinação do céu ao exercício da beneficência. Entretanto, vivia em pobreza extrema e não podia de modo algum retirar a mínima parcela de seu salário para o socorro aos semelhantes. Ora, veio com uma tarefa exatamente de fazer a caridade sem um vintém. E agora? Isso o mestre contando para nós que estávamos lá. Em verdade, dava de si mesmo quanto possível, em boas palavras, em gestos pessoais de conforto e estímulo a quantos se achavam em sofrimento e dificuldades. Porém, magoava-lhe o coração a impossibilidade de distribuir agasalho e pão com os andrajosos e famintos à margem de sua estrada. Rodeado de filhinhos pequeninos, era escravo do lar que lhe absorvia o suor. Reconheceu, todavia, que não lhe era vedado o esforço na caridade. Podia perfeitamente guerrear o mal. E eu fiquei pensando, olha só, o termo usado por Neio Lúcio, guerrear o mal. Em todas as circunstâncias de sua marcha na terra. Então, guerrear o mal seria a caridade desconhecida? Segue Neio Lúcio, expressando que Jesus estava falando. Assim é que passou a extinguir, com incessante atenção, todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Boa ideia para mim. Extinguir das minhas ideias esses maus pensamentos que me são sugeridos. Quando em contato com pessoas interessadas na maledicência, retraía-se cortês e, em respondendo a alguma interpelação direta, recordava essa ou aquela pequena virtude da vítima ausente. Estou brigando contra a garganta e vamos ver. Hei de vencer, com a ajuda de todos, é claro. Então, quando alguém vinha falar de um outro que estava ausente, ele tentava buscar alguma coisa de bom daquele que não estava presente para citar naquele diálogo. Se alguém diante dele dava pasto à cólera fácil, considerava a ira como enfermidade digna de tratamento e recolhia-se à quietude. Quando vinha alguém irado, raivoso, ele retribuía com calma, com entendimento, entendendo o momento daquele que chegava, né? Insultos alheios batiam-lhe no espírito a maneira de calhaus em barril de mel, porquanto, além de não reagir, prosseguia tratando o ofensor com a fraternidade habitual. Tratando o ofensor. A calúnia não encontrava acesso em sua alma, de vez que toda denúncia torpe se perdia inútil em seu grande silêncio. Reparando ameaças sob a tranquilidade de alguém,
tentava desfazer as nuvens da incompreensão sem alarde, antes que assumissem feição tempestuosa. Se alguma sentença condenatória bailava em torno do próximo, mobilizava espontâneo todas as possibilidades ao seu alcance na defesa delicada e imperceptível, sem querer se mostrar bonzinho. Seu zelo contra a incursão e a extensão do mal era tão fortemente minucioso que chegava a retirar detritos e pedras da via pública para que não oferecessem perigo aos transeuntes. Adotando essas diretrizes, chegou ao termo da jornada humana, incapaz de atender às sugestões da beneficência que o mundo conhece. Para todo mundo não atendeu. Não deu um agasalho a ninguém, um prato de comida a quem quer que seja, esmola a nenhum mendigo. Não atendeu ao ver do mundo. Jamais pudera estender uma tigela de sopa ou ofertar uma pele de carneiro aos irmãos necessitados. Nessa posição, a morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu receoso e desalentado. Temia o julgamento das autoridades celestes, quando, de improviso, foi aureolado por brilhante diadema. E por quem indagasse em lágrimas a razão do inesperado prêmio, foi informado de que a sublime recompensa se referia à sua triunfante posição na guerra contra o mal, em que se fizera valoroso empreiteiro. Acho que é uma boa dica para todos nós. Fixou o mestre nos aprendizes o olhar percussiente calmo e concluiu: distribuamos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância e intensifiquemos a fraternidade aniquilando a discórdia. Mas não esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal, em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Isto veio nos chamar a atenção para que nós busquemos empreender em nós mesmos a disposição de servir. Servir pelo esforço próprio, sem nos fixar em bens materiais, em ter ou não ter, em ser ou não ser. Guerrear o mal, em primeiro lugar em nós, os pensamentos inferiores, maledicentes e etc. Esse nosso amigo que Jesus nos trouxe, por exemplo, retirava até as pedras do caminho para que ninguém viesse atrás e chutasse uma pedra daquela, caísse. Preocupação com o seu semelhante. Quantas vezes a gente, em vez de retirar uma pedra, a gente coloca uma garrafa aí jogada pelos caminhos, pelas calçadas. Papelão, que molhado vai ser causa de alguém escorregar, se machucar. Vamos guerrear o mal, conquistar essa auréola de luz brilhante para nós próprios. Só para começar, porque o Evangelho de Jesus é, acima de tudo, o convite à humildade e à caridade. E para ser humilde e caridoso, não vamos precisar de bens materiais, nem de dinheiro. Então vamos começar o tema com a página do livro Construção do Amor. Essa é do nosso Emmanuel. Ante o Evangelho, Emmanuel vai dizendo assim para a gente:
Realmente, por séculos sucessivos, temos realizado a transliteração do Evangelho em todos os climas e culturas. Ao longo da existência da humanidade, os espíritos superiores vêm fazendo isso, a transliteração do Evangelho. E o que é isto? A tradução do Evangelho em caracteres que a gente entenda. Na cena de todos os povos, sem exceção, as boas novas de salvação surgem por florilégio religioso, revelando sentenças inimitáveis. Só o Evangelho tem. Pelo seu conteúdo de beleza e sabedoria. Então, as boas novas de salvação surgem por florilégio. O que é florilégio? O dicionário nos diz que é uma coletânea de coisas notáveis. Quem gosta de flores, coletânea de flores. Quem gosta de quadros, uma coletânea particular de quadros. Tudo que a gente gosta. A coletânea daquilo que a gente gosta. Coletânea de coisas notáveis. Do Evangelho, praticamente tudo é notável. Segue Emmanuel. Indubitavelmente não possuímos na Terra outra forma de plantação primária do conhecimento, que não é essa através da letra que constitui a base da instrução, clareando o pensamento. Só a letra é capaz de alfabetizar a gente. A letra, o símbolo. Né? O cego não vê, mas tem lá os símbolos que ele tateia, né? O mudo não ouve, mas tem os sinais. Libra, né? Que essa casa sempre dá exemplo, que a gente vê sempre, para aqueles que não ouvem. Enfim, os caracteres que os Espíritos trazem para nos passar o Evangelho. Dá sempre um jeitinho. Não temos desculpa para dizer que não sabia. Outrora, alguns se arriscavam a dizer, agora, como espírita, eu sei. Antes, como é que eu ia adivinhar isto? Como se a lei de Deus não estivesse em nossa consciência. O Espiritismo chegou para nós porque foi preciso. Os espíritos superiores, esses espíritos já com algum ganho moral, não tiveram o espiritismo no caminho. O espiritismo tem 150 e poucos anos, não é isso? E já existe Jesus, já é Jesus. Então o espiritismo chegou para nós porque foi preciso. Ou chegava ou a gente estava perdido. Jesus não nos disse que nenhuma de sua ovelha se perderia. Ele mandou o Consolador. Por isso que nós chegamos ao Espiritismo. Não é que agora, não, sempre. Sempre esteve conosco. É que não fomos, talvez, aqueles alunos que deveríamos ser, como outros foram. Vamos à frente. Segue Emmanuel. Contudo, não basta nos detenhamos na fraseologia brilhante, no gesto sutil ou nas aparências elogiáveis. Notem bem, aparências. O Evangelho do Senhor não se constrói com aparências. Para demonstrar a assimilação do ensinamento transformador, é preciso ir à luta. Lutar, guerrear o mal. Cristianismo não é somente, é também, mas não somente, a forma da civilização que nos propomos construir com Jesus. Não é só forma. Essa forma tem que tomar vida. Tem que tomar corpo. Acima de tudo, essência dela mesma.
exemplo dela mesma, com que devemos plasmar o mundo novo em que as relações humanas representem o alicerce do reino de Deus. As relações humanas. Nosso grande problema é o relacionamento. Na hora de nos relacionarmos, é difícil a beça. Em família, no trabalho, na sociedade, na casa espírita. Trabalhador de Jesus, talvez não. Mas lá para o nosso lado é difícil também. Complicado. Aqui não, tem música tão gostosa, que dá até para a gente dormir, né? O nosso Jailton. Não é qualquer casa espírita que tem um Jailton, quem dera. Segue Emmanuel. Urge, pois, configurar a revelação não apenas no tesouro verbalístico. Não é fácil de falar, né? Que nos lastreia as conquistas filosóficas e artísticas de quase 2 milênios. Na época era quase 2 milênios, muito mais de 2 milênios. Falar é com a gente mesmo. É só deixar. Não é? A gente perde até a hora de terminar a palestra na Casa Espírita, esquecemos que não somos de Valdo Franco, nem Raul Teixeira, né? Nem outros tantos oradores, que a gente, extraordinários, né? Como Haroldo Dutra, Paulo Jorge, Marcelo Turra. E essa gente a gente fica a noite toda aqui, é uma beleza, né? Mas como a gente não é desse time, nem que olhar o relógio. Não é mesmo? Então, o tesouro verbalístico tem isso. A gente fala e fala cada palavra bonita, só ir lá no dicionário. Às vezes a gente não sabe, mas vai lá, anota, fala bonito. O Francisco, olha, vou te contar, você precisa ver. As palavras que ele falou, eu tive que ir lá no dicionário. Não sabe que eu também já tinha ido antes, né? Porque também a gente esquece que obra extraordinária que não se dá o valor que se deveria, que se chama dicionário. Não sabe das coisas, corre lá. E o dicionário vai te explicar direitinho, né? Segue Emmanuel. É indispensável que o apelo do grande renovador. Quem é este grande renovador? O mestre, lógico. O grande renovador foi ele. Foi, será sempre. É indispensável que o apelo do grande renovador encontre resposta na consciência e no coração. Não só em um, nem só em outro. Porque temos 2 asas a desenvolver. Não adianta desenvolver esta sem esta, ou esta sem esta. Em nossos ideais e em nossos sentimentos, a fim de que a fé se exprima em trabalho incessante na extensão do bem. Trabalho incessante. Não trabalho de vez em quando me dá vontade. Hoje eu estou com preguiça. E que dia que eu não estou? Esse que é o grande problema, né? Então, o trabalho incessante, diariamente. O grande problema é que eu quero ser Chico Xavier amanhã para começar a lançar livro adoidado por aí. Mas não me preocupo em ser Chico Xavier, em conhecimento, em sabedoria, na disposição que ele teve para chegar ao nível que chegou, que eu tenho que caminhar até lá e olhe, trabalhando incessantemente. Mas posso ser um Francisco melhor amanhã do que sou ou estou hoje. Como não? Precisa de dinheiro ou de decreto? Decreto de mim mesmo para mim. Agora, Francisco, toma vergonha, rapaz, está na hora. Então, é indispensável que o apelo de Jesus encontre resposta em minha consciência e meu coração. Porque se encontrar só na consciência, a consciência é o quê? É o desenvolvimento da intelectualidade. O coração é o sentimento, o órgão que traduz para nós o sentimento. Então, se eu souber só
desenvolver minha parte intelectual, me tornar um PhD em tudo, e não desenvolver o sentimento, nada vai adiantar para mim. Não digo nada, mas muito pouco. Talvez vai me prejudicar ainda mais. Porque diante do ignorante, que não sabe o que eu vou saber, ele está perdido. Não sabe, eu vou me dar bem, ninguém sabe, só eu, deitar e rolar. Tirar proveito. Mas a lei não é tirar proveito sob a ignorância de ninguém. A lei é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Eu já estou errado aí. Vai dar confusão no final. E como a lei é para todos, com certeza não serei exceção. Se eu desenvolver apenas a parte dos sentimentos, esquecendo o intelectual, o que vai ser difícil? Vou me tornar um piegas. Ah, meu filho? Não foi ele. De jeito nenhum. Para mim, minha família é melhor que... Enfim, vou ser um piegas. O amor, para mim, não vai ter a conotação do amor que deve ser, amor verdadeiro. Vou matar por amor. Ela não quer mais ficar comigo, então não vai ficar com mais ninguém. Mato por amar. Faltou intelecto nisso. Porque o amor não mata. Que amor que mata? Amor da vida, amor ama. Amor liberta. Amor que mata? Ignorância. Então precisa das duas asas. Sabedoria e sentimento. Para não amar de forma doentia e não saber de forma que represente ignorância para mim. Saber, como diz Paulo, saber como convém. Não basta saber, é preciso saber como convém. Emmanuel segue nos dizendo até hoje, a maioria das escolas cristãs tem adorado santos e apóstolos nos altares de pedra. Se ajoelha, se leva tudo lá, nos altares de pedra. Mas, como nunca, necessitamos presentemente dos heróis do cristianismo. Vejam esta frase. Heróis do cristianismo. Nos tribunais, nas escolas, nos templos, nos hospitais, nos lares, nas oficinas, nos escritórios, nos campos, nos divertimentos e nas ruas. Precisamos de heróis do cristianismo. Aquele que encara o cristianismo de forma verdadeiramente cristã. Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Nos tribunais, procurando ser, acima de tudo, correto nos julgamentos. Ah, é filho dela, mas ela é minha irmã, é ele que se dane. Os direitos são dela. Ou vice-versa. Nas escolas, como precisamos de heróis nas escolas, e hoje em dia, trabalhar em escola precisa ser herói mesmo, né? Que está difícil. Está difícil. Mas precisamos desses heróis para alimentar essas crianças com as mensagens do Evangelho, com o florilégio que o Evangelho nos traz. Porque sempre falo, médico e professores, entre todas as outras profissões, muito cuidado. Não é à toa que se vê médico, ou mesmo trabalhando no ramo da saúde. Não é à toa. Vamos lidar com sofrimento, com dor, com o doente. Vejam isso. Professor, vamos lidar com mentes infantis, mentes abertas a tudo. E o que vou levar para essas mentes? Minha frustração para eles me vingarem. Revolta. Estou trabalhando com mentes. Isto não é por acaso, não é à toa.
Muito cuidado esses profissionais dessas áreas. E lógico das outras todas, mas essas duas, benza a Deus. Não é por acaso que você é professor. Não caiu do céu. E nem médico, enfermeiro e blá, blá, blá. Tem história nisso. Então, nos hospitais, vamos precisar de pessoas. Toda hora alguém coloca lá, toda hora eu vou lá, o que homem chato, mulher chata. A dor está doendo nele, não é em você, meu filho. Não é não. Cuidado que pode ser você um dia em uma cama atendido por alguém como você. É da lei. A cada um segundo as suas obras. É da lei. Que a plantação é livre. Plante o que quiser. Mas a colheita é compulsória, é sua. Muito cuidado. Nos lares. Precisamos de heróis do cristianismo nos lares para educar nossas crianças. Educar nossas crianças. Que a nossa geração, na maioria dos casos, deseducou. Na época dos nossos avós, até dos nossos pais, para quem teve pai, que nós tivemos, na maioria de nós aqui, a educação era algo cobrado, levado a sério. O que houve um afrouxamento disso nos lares. E crianças respondem aos pais. Crianças falam palavrões. Jovenzinhos, tem página no Facebook com cada coisa que arrepia só de ver. Que nem adulto tem coragem de colocar lá. Sim, Senhor. E não é o filho do A, do B, do C, não. Cuidado que pode ser da nossa família mesmo, que a gente nunca viu. Precisamos educar heróis do cristianismo nos lares. A criança tem que ter hora para comer, sim, Senhor. Para dormir, para brincar. Criança é criança, ué. Criança não é adulto. E há uma companheira que tinha 3 crianças e quando ia ao centro espírita ia sozinho, um dia perguntamos, cadê os meninos? Ah, tá em casa. A gente falava, pronto, quer ir? Não quer ir. Quando eles quiserem, eles vêm. Meu Deus do céu. O que você vai falar para o papai quando voltar lá, para o mundo espiritual? Que fizeste das crianças, dos espíritos que eu te confiei? Ah, deixei lá fazendo o quê? Quem era o pai? Arraste para a casa espírita. Arraste. A força. Ele não vem por querer, ele é criança. Não sabe o que é melhor para ele, não, senhor. Quem sabe é você que é pai e mãe. Ou pelo menos deveria saber. Pai e mãe, avós, responsáveis. Né? Traga a criança para o centro espírita. O que Jesus nos pediu, deixai vir a mim as criancinhas. Conhecer esse elixir. Precisamos fazer isso. Também nos lares, nas oficinas, nos escritórios, nos campos, nos divertimentos. Até isso me chamou a atenção, nos divertimentos. Heróis do cristianismo no divertimento? Sim, Senhor. Porque quando ganha o clube de alguém, ou se é aniversário de alguém, ninguém mais vai dormir nem nada. Vai ter que aturar noite, dias e tudo, e o couro comendo. Pode ter do outro lado da parede, do apartamento, alguém doente, pouco importa. É festa, eu estou na minha casa. Aí passou da meia-noite, não tem problema algum. Até isso, precisamos ter heróis do cristianismo na hora de nos divertir. Saber respeitar o direito do outro. Nos divertir, acima de tudo, com decência. Com respeito. Meu time ganhou foguetório o dia todo, noite toda, para com isso. E a mãe do outro que está gemendo lá, se fosse a minha, estava berrando lá. Então, heróis do cristianismo até nos divertimentos. Só nos faltava isso, né?
nas ruas, quebrar tudo, arrebentar fios, e a troco do quê? Precisamos de heróis do cristianismo para respeitar as ruas onde os outros vão passar, onde eu vou passar também. Almas valorosas, esses heróis do cristianismo, e decididas que disponham a romper com os impedimentos do próprio egoísmo e da própria vaidade, entusiasmadas com a visão do porvir e libertas do pessimismo que negreja na volúpia da destruição por onde passa. O pessimismo negreja. Chega de pessimismo, gente. O espírita não deve viver de forma pessimista. Nós sabemos que marchamos para a felicidade, que a notícia é melhor que esta, não mais para o fogo do inferno. Quando a gente entende assim, pô, quem que quer ir para o fogo? Virar churrasco, o pior que não acaba nunca. Nunca a carne estava pronta. Agora, nós sabemos que isso tudo é coisa da mente humana. Somos filhos de Deus, fadados à felicidade, à perfeição, à pureza espiritual. Por que tristeza? Lamentação por saber disso? Precisamos apenas traçar nossa meta de crescer, de nos desenvolver para nos aproximar deste momento. Considerando qual acontece à mulher sofredora na praça pública, aquela que foi pega, em adultério, sozinha, só ela que ia ser apedrejada, não tinha ninguém por trás daquilo não, homem nenhum. Imagina, hein? Somos passíveis de condenação pela ociosidade, dói. Ociosidade, com que vimos congelando as nossas melhores oportunidades de serviço. Meu Deus do céu. Congelando as melhores oportunidades de serviço na família, no lar. Na casa espírita, meu Deus, está todo mundo buscando emprego, a casa espírita está cheio de oportunidade. Na casa espírita não tem desempregado. E tem o melhor patrão, o mestre de Nazaré. Sim, Senhor. Ninguém aqui deixa de receber, não. Recebe até mais, para incentivo. Não neste dinheiro aí que a inflação corrói, mas em bênçãos para um espírito imortal a caminho desta felicidade, desta pureza. Venham, Jesus convoca a todos ao trabalho. Deixa para lá a tal ociosidade. Vamos tirar do congelador, essas oportunidades e vivenciá-las no dia a dia das nossas vidas. Tem sempre alguma coisa para fazer na casa espírita, é só querer. Tem obra do berço, tem visita ao hospital, é só se informar. Todos nos encontramos à face do julgamento pelo delito de lesa consciência. Coisa grave. Delito de lesa consciência, de vez que temos adulterado a mensagem do divino benfeitor de 1000 modos, em cada romagem no mundo. Se estamos nesta melhor versão nossa, esta é a melhor versão do Francisco Rebouças em todos os tempos. E é essa figura, imagina as outras, hein? Faz um cálculo. É melhor esquecer. Então, o que nós usamos do Evangelho para tirar proveito? Até rezas pagas,
Francisco, dá para você orar? R$100, vou rezar o dia todo. Aquelas épocas passadas, né? E outras tantas coisas que seremos cobrados por nós próprios, pelo tribunal que existe em mim. Porque diante da lei que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, onde se encaixa eu tirar proveito do meu irmão? Não se encaixa, então, vai lá e desfaz o que fizeste de errado. Jesus, porém, tolera-nos. Olha o termo. Irmão melhor que esse, tá para nascer. Tá para nascer. Jesus, porém, tolera-nos compassivo e reforma-nos o empréstimo de tempo e de valores novos. Está sempre lá abonando. Dá mais uma chance para o Francisco, mais uma, dá oportunidade, chama. Ele é teimoso. Aí já foi pior. Essa é a melhor versão dele, é desse jeito, meu filho. Você não conheceu o Francisco que eu conheci. Você está pensando que ele é algum Jailton. Vai ter que caminhar muito, né? E nos dá novas oportunidades de servir, para que a gente se encaixe em um desses trabalhos, um desses movimentos. Está na hora de sair da ociosidade, gente. Estamos no século XXI. Meu Deus, 21 séculos já se passaram. Que essas mensagens chegaram aqui, a mim, assim, abertamente, porque ela já tinha vindo antes, com inúmeros outros mensageiros, como não demos atenção, ele veio pessoalmente. E também não demos. Mas ele mandou o Consolador, agora a gente vai ter que ir. Não tem jeito. Querendo ou não, nós vamos. Estamos arrastados, mas vamos. Mas se é verdade que nenhum de nós está em condições de atirar a primeira pedra no irmão de caminho, e não estamos mesmo. Por isso que Jesus perguntou daqueles que queriam apedrejar aquela irmã que tinha adulterado sozinha, porque o machão não estava lá dizendo, eu também adulterei, se ela for apedrejada, eu também quero ser. Estava ela sozinha lá. O irmão de caminho. Cabe-nos a todos ouvir o mestre inesquecível em sua amorosa e segura advertência. Vai, não peques mais. Chega, Francisco, de pecar. Pelo menos esses aqui tira. Você já pecou. Peca de outros agora, pelo menos. Mas não no mesmo, no egoísmo, no orgulho, na ignorância, na vaidade. Segue, Emmanuel. Renovemo-nos oferecendo ao mundo e a vida. O mundo e a vida. O que possuamos de melhor, porquanto se há ignorância era nossa furna de sombra até ontem, pelo conhecimento de agora, com o Consolador prometido aqui na nossa mão, podemos avançar para o futuro em companhia de Jesus desde hoje. Já podia há muito tempo, mas desde hoje. Chega de desculpa. Chega de esperar. Esperar o quê? Já estamos atrasados. Jesus é esse nosso guia. E nós vamos encontrar em outra obra de Emmanuel, ele nos dizendo assim. Raças e povos ainda existem que o desconhecem. Desconhecem sim Jesus e o Evangelho. Porém não ignoram a lei de amor de sua doutrina. Pode até se dizer ateu. Diz o que quiser. É mais ator do que ateu. Porque todos os homens receberam nas mais remotas plagas do orbe as irradiações do seu Espírito misericordioso. Como ser ateu se eu já recebi isto? Vou me dizer. Tenho livre-arbítrio para dizer o que eu quiser. Falo. Mas é conversa para boi dormir.
através das palavras inspiradas dos seus mensageiros. Quantos e quantos mensageiros já vieram até o Francisco, trazendo essas mensagens que ele nunca deu atenção. Nem quando Jesus veio e trouxe também não deu atenção. Então é ateu. Que bonito. Respeitamos, mas ateu? Com todo respeito, né? Com todo respeito. Vamos à frente. O Evangelho do Divino Mestre ainda encontrará, por algum tempo, a resistência das trevas. Eu não me digo ateu porque a treva me assambarcou. Ateu porque sou. A má-fé, a ignorância, a simonia, o império da força conspirarão contra ele. É só isso. Mas tempo virá em que a sua ascendência será reconhecida por ateus e por todos. Porque somos filhos do mesmo Pai, querendo ou não. Morrerei um dia querendo ou não. Muita gente está desgostoso da vida, né? Dizem que abriu vaga em nosso lar. Alguém está interessado em ir para nosso lar agora? Eles têm vaga lá, né? Aí o pessoal vai dar um jeito. Não dá. Por enquanto não, né? Mas está tão ruim a vida, meu filho. Lá é melhor. A gente lê o livro que você vai ver. Ninguém vai querer ir. E não vai ser fácil achar, não, né? Então, minha gente, está chegando a hora. E como eu disse, palestra para passar da hora... Só de Paulo Jorge para frente. E para encerrar, nós vamos voltar a pensar nessas mãos amigas de Chico Xavier. Bendito Chico. Em mais uma página que ele recebeu do Espírito André Luiz, está lá no livro O Espírito da Verdade, capítulo 60. Esse acabou aqui, acabou. Espírito 60 do livro Espírito de Verdade. E a página se intitula Vozes do Evangelho. André Luiz vai dizer a Chico que escreva isto. Destaque o lado bom dos seres e das coisas. Por que não? Só o lado negativo? Por quê? Vamos esquecer o negativo agora e começar a dar valor ao lado positivo? Do maridinho que é daquele jeito, hein? Destaca alguma coisa boa nele. E olha que todo espertinho, né? Da mulher, porque não? Como eu costumo dizer, tem mulher aí que é da pá virada, ninguém escute, mas olha, benza a Deus, hein? Mas ela tem um ladozinho bom também, faz uma comida maravilhosa, é uma mãe incomparável, cuida dos filhos daquele jeito. Vamos destacar alguma coisa também nela, o que é que há? Afinal de contas, ela é nossa esposa, né? E tem mulher aí casada com cada figura, né? Que só mesmo provando, são duas encarnações numa só. Você imagina alguém casado com Francisco Rebouças. Benção a Deus, né? Examine tudo e retenha o bem. Examine tudo e retenha o bem. Por quê? Numa tela desta, toda branquinha, eu vou destacar um pontinho pretinho, quando a tela está em tanta coisa branca, eu só falo no pretinho que apareceu lá, naquela manchinha. Ô, droga, todo mundo cuidou para que ela estivesse no melhor momento, mas aquele risquinho, você viu? Tinha um risquinho lá. É, eu vi. Mas só tinha um risquinho. E o resto, que era lindo, com desenhos, com flores, ninguém viu nada. Não valorize o erro, diz André Luiz a Chico. Não valorize o erro. Por que ficar tocando naquilo? O erro pode ter sido involuntário.
Quem nunca cometeu um erro? Aqui talvez ninguém. Mas para aquele lado, muita gente levanta, todo mundo. Vença o mal com o bem. Não pense em vencer o mal com um mal maior. Você não está vencendo coisa alguma, você está perdendo. Aí ele falou que eu sou feio, aí eu disse, e você? Você, seu irmão, seu pai, sua mãe, todo mundo, pronto, família toda. Veja você, né? Auxilie sem exigência. Jailton, eu vou te comprar essa corda do violão, mas você só toca música no seu caso, você também? Então não dá, poxa. Porque você vai exigir tanto. E a voz suave do Jailton, as melodias que ele canta, não vai levar em consideração? Perdoa. Essa dói até para mim. 70 vezes, 7 vezes. Claro que tem gente que já me perdoou muito mais do que isso. Mas eu preciso perdoar. 70 vezes, 7 vezes. Vamos pensar nisso? Fuja da impertinência. E o que é impertinência? Lá vamos para o dicionário. E diz que é qualidade da pessoa inconveniente. Benza a Deus. Para que eu sabia disso? Não se queixem uns contra os outros para que não sejam condenados. Quando for ofertar alguma coisa a Jesus, vai lá e aperta a mão daquele que você tem como inimigo, com isso, com aquilo, depois converse com ele. Porque ele vai te falar, vai te mandar lá, meu filho, você vai me trazer isso? Mas aqui não está muito bem, me cheirando bem, está faltando algum perfumezinho ali. Não se irrite, essa é só para mim, vocês não, tá? Não se irrite, principalmente com qualquer coisinha, né? Faça todas as coisas sem murmurações e sem contendas. Eu vou fazer aqui para ser melhor do que ela fez assim, eu faço assim para todo mundo ver que o meu é melhor que o dela. Não se imponha. Essa dói, mas é verdade. Tem gente que se impõe. É assim porque aqui quem manda sou eu. Aqui é assim, quem não gostar que vai procurar outra casa espírita. Mas a casa é minha ou é de Jesus? Se é de Jesus, eu não tenho direito a falar isso, eu falo na minha casa. Mas aqui, neste tempo, dizer isto, o que Jesus me diria? Francisco é proprietário agora do cristianismo, meu filho. Não pressione ninguém para que seja espírita, porque ele tem a crença dele, respeite. E pelos seus atos, pela sua maneira de proceder, ele talvez vire espírita. Mas de você insistir, ele vai criar raiva. Atente para a lei de liberdade, ouvide a falta alheia, lance mão do arado sem olhar para trás, renuncie em silêncio, use a bondade incansável, todas as suas ações sejam feitas com caridade. Quero agradecer a atenção, as vibrações de vocês e desejar a todos muita paz. Muito obrigado.